Olá, pessoal. É um prazer estar com vocês hoje com uma convidada muito especial, a doutora Andréia Carvalho Alzamora. Ela é nossa convidada, ela concedeu esse bate-papo aqui comigo para que a gente pudesse falar um pouco em profundidade sobre um tema que logo, logo vocês vão entender, que tem a ver com a epigenética e também com o estilo de vida. Queria apresentar para vocês a nossa convidada, a doutora Andréia, que é doutora em Fisiologia pela UFMG. Ela é bolsista de produtividade do CNPq, professora recém-aposentada pela UFOP, ela era do Departamento de Fisiologia, e a Andréia vem pesquisando o funcionamento do sistema cardiovascular sob o que ela chama de desafios ou da hipertensão ou renovascular, sob a influência do treinamento físico, de uma dieta desbalanceada, no caso, uma dieta hiperlipídica, e também sob a influência de síndromes metabólicas. Queria muito te agradecer, Andréia, por nos conceder esse momento contigo para falar de um tema tão importante para nós, a medicina do estilo de vida, que também estudamos a fundo a questão da alimentação, é um dos pilares. E o meu convite a você, ele tem muito a ver, ele está dentro dessa sombrinha que foi o tema sobre a epigenética. Então, muito bem-vinda ao podcast Desfragmento. É um prazer te ouvir hoje. A palavra é sua. Para mim, que é um imenso prazer poder participar desse podcast Desfragmento. Eu que estou imensamente lisonjeada com o convite. Ai, André, que bom que você topou essa nossa conversa. Ela é uma conversa muito descontraída. O nosso público já está acostumado a me ouvir gravar com o cachorro latindo no fundo, então eu queria começar. Eu sei que o campo de pesquisa seu é muito amplo e você fez pesquisa de laboratório e você deve ter muita coisa para nos falar, mas como a gente precisa começar por algum momento desse seu trabalho, eu gostaria de te pedir que você explicasse um pouco como é que você vê o papel da alimentação, da dieta, na construção de uma saúde dinâmica, e se você poderia nos dar alguns exemplos. Bom, antes da gente começar a falar, eu vou dar algumas noções, né? O que vem a ser a alimentação e a dieta, né? Então, ela tem a função de nutrir adequadamente órgãos e tecidos para garantir o metabolismo. E esse controle é realizado pelo centro hipotalâmico da saciedade. Então, esse centro, né, localizado no hipotálamo, ele vai controlar a quantidade de alimento ingerido. Essa dieta, esse alimento, ele constitui o aporte calórico e vai numa proporção adequada para as nossas demandas metabólicas, que é o gasto energético. Além disso, o organismo ele tem que armazenar alguma fonte energética no nosso tecido de reserva para garantir as funções metabólicas nos intervalos da dieta. Bom, então, de forma geral, é isso. Agora, vamos ver quais são os componentes da dieta e as suas importâncias no organismo. Então, nós vamos ter os lipídios, as proteínas, os carboidratos, vitaminas e sais minerais. Vitaminas e sais minerais são cofatores enzimáticos. Os lipídios, chamados de gorduras, né, que nós chamamos de gorduras, eles que constituem nosso tecido de reserva. E por que são eles, né, os adipócitos, as células de gordura, que vai ser a nossa forma de armazenamento de energia? Porque o lipídio ele tem uma característica que ele não retém a água, ele é hidrofóbico. Então, com isso, ele consegue armazenar a água sem levar junto a água. E isso reduz a área, a massa de tecido de reserva. Diferente que se fosse pelo carboidrato ou pela proteína, que são hidrofílicos, essa área de depósito seria muito maior e a gente teria um corpo muitas vezes maior. Os lipídios também eles são importantes na proteção, na regulação da temperatura e também na síntese dos hormônios sexuais, masculino e femininos.
que são formados, tem como base o colesterol, que também é um lipídio. Só para vocês terem um exemplo, na Rússia, antigamente, no áurea época da Rússia, as atletas da ginástica artística, elas eram alimentadas com muita restrição de lipídio e com muito gasto energético pela própria atividade física. A intenção era que não tivesse o mínimo possível de reserva de lipídio. Com isso, não tinha colesterol suficiente para produzir os hormônios sexuais femininos. E isso traduzia em uma infertilidade temporária e levava essas atletas a terem mais foco e melhor desempenho na atividade, né? Então, uma outra função dos lipídios importante, que agora já traz o tecido gorduroso como um componente do sistema hormonal, se faz na menopausa. Então, na época fértil da mulher, nós temos um eixo hipotálamo, hipófise e ovários, que nos garante essa fase reprodutiva. Na menopausa, ocorre a exaustão dos ovários, e aí esse tecido adiposo ele passa a sintetizar um hormônio similar aos hormônios ovarianos, que diminui os efeitos, né, da falta dos hormônios ovarianos para a mulher na fase da menopausa. E o eixo passa a ter hipotálamo, hipófise e tecido gorduroso. Além dessas funções, os lipídios têm uma importante função na composição da membrana celular. Então, a membrana celular é composta por uma bicamada de fosfolipídio. E qual que é a importância disso? É que garante à membrana celular uma fluidez muito grande, uma plasticidade. Então, nós temos mergulhadas nessa bicamada de fosfolipídio, de gordura, glicorreceptores, que funcionam como antenas, que detectam o meio ambiente, qual a célula está mergulhada, e aí, pela fluidez da membrana, isso vai traduzindo um efeito biológico pela célula adequado. Então, isso também é um conceito novo, que até recentemente acreditava-se que o núcleo era o cérebro da célula, e hoje sabe que o cérebro da célula é a membrana celular. Nós temos... Eu adoro isso. Eu adoro isso. Inclusive, eu tenho uma aula sobre epigenética onde a gente fala justamente isso. O núcleo da célula não é o cérebro, são as gônadas. O cérebro é a pele, né? É onde você faz absorção, contato, percepção. Maravilha. Ok, desculpa te interromper. Pode continuar. Não. E como você disse, né, é o ambiente em qual a célula, é tudo o ambiente, né? O ambiente no qual a célula está mergulhada é que vai traduzir um efeito biológico característico, né? Bom, nós temos também as proteínas que, junto com os ossos, são importantes na nossa locomoção, como eu falei, participa dos receptores e da grande maioria dos hormônios, que são proteicos e enzimas. E, por último, nós temos carboidratos, que são os açúcares, de forma geral. E o mais importante é a glicose, porque a glicose é a moeda energética para o metabolismo. De fato, o cérebro e as gônadas sexuais só utilizam a glicose como fonte energética. Os outros tecidos não, pode usar gordura e proteína, mas esses dois não. E essa é a necessidade de se manter uma glicemia numa faixa estreita de variação, né? Então, é por isso que a gente tem tanta preocupação com a glicemia. E, diante dessas importâncias, desses 3 nutrientes principais da nossa alimentação, é que eu acho temeroso quem faz uma dieta de restrição de um destes, em longo prazo, porque existe vias de interconexão entre metabólica, mas isso não é usual. Então, em longo prazo, pode vir a gerar algum comprometimento, né? Então, você fala de... Desculpa, você nesse aspecto você quer dizer pessoas que fazem, por exemplo, uma dieta com restrição plena de carboidrato, plena de gordura e por aí afora, né? Radicais. Entendi. Porque o organismo ele vai driblar isso com vias metabólicas, mas são alternativas, né? E a nossa moeda é a glicose. Então, eu acho que o ideal
diante que eu acabei de enumerar, a importância fisiológica desses 3 constituintes, para que você colocar o organismo em estresse para usar rotas paralelas que não ao usual, né? O fato é balancear e ingerir o tanto correto. E como que o organismo faz, né? Então, ele faz isso através, como eu falei, do centro da saciedade, localizado no hipotálamo. E ele faz através, por exemplo, quando a gente acaba de ter uma refeição, o pâncreas libera a insulina e esse tecido de reserva lipídico, né, a nossa gordura armazenada, libera a leptina. Então, ocorre um aumento tanto de insulina quanto de leptina no nosso plasma, que atinge esse centro hipotalâmico, ativa uma via de sinalização desses 2 neurohormônios, e nós vamos ter a liberação de um hormônio anorexígeno, ou inibidor do apetite, ou orexígeno, que é estimulador do apetite. Então, é o balanço desses 2 que vai falar para a gente quanto de apetite ou de energia a gente deve ingerir. Por outro lado, nós vamos ter também, nesse tempo da saciedade, um aumento da atividade, uma modulação da atividade simpática, ou para aumentar o metabolismo e aumentar o gasto energético, no caso, após uma refeição, ou diminuir o simpático, a atividade simpática, diminuindo o metabolismo no período entre as refeições, né? Então, como que, além da leptina e da insulina, nós temos receptores distribuídos em toda a periferia que vai mandar informações para o hipotálamo, para esse centro de saciedade. Porém, esses receptores, eles, como toda a natureza de qualquer receptor, ele tem a natureza adaptativa. O que quer dizer isso? Se você manter o estímulo por tempo prolongado, ele se adapta a esse estímulo. Por exemplo, vamos falar dos receptores orais. Uma pessoa como eu, que adora chocolate, ganhei uma caixa de chocolate. Então, o que eu faço? Eu vou comendo chocolate. Até que aquela quantidade de glicose na minha boca satura os meus receptores. Aí eu travo, não consigo mais comer chocolate. O que eu faço? Vou lá, tomo um copo d'água, lavo aquela glicose dos meus receptores, baixo o meu limiar de saturação e eu consigo, de novo, comer. Então, com isso, eu vou mascarando, né? E vou conseguindo ter esse efeito. E isso, da mesma forma, acontece quando você come muito, ingere uma quantidade grande de alimento, os níveis de insulina e de leptina aumentam, aí você continua fazendo isso por tempos indeterminados, uma semana ou mais. No hipotálamo, os receptores para esses neurotransmissores entendem que aquele alto nível de leptina e insulina no sangue agora é o normal. Então, agora ele vai estimular a liberação do hormônio anorexígeno e somente quando aqueles níveis forem atingidos. Então, a parte da ingesta, houve um ajuste. Então, você consegue agora trazer o apetite ou não apetite para aquele novo valor, você ingere muito mais. Mas a parte do simpático, ele não acompanha esse ajuste. Então, com isso, você continua diminuindo a atividade simpática para o metabolismo, apesar dessa atividade simpática estar aumentada para o sistema cardiovascular. Então, agora, você ingeriu muito. Você começa a ter muito nutrientes dentro do organismo. Você vai aumentando os seus estoques, aumentando sua massa de gordura, e com isso você vai aumentando colesterol, triglicérides, insulina, vai dando resistência à insulina, aí vai gerando as patologias, diabetes, hipertensão. Então, esse é uma forma de mostrar que esse centro da saciedade, ele é dinâmico, ele se ajusta, né? Nesse caso, ele pode ir até o ponto de te levar ou à obesidade ou à magreza extrema, porque o organismo, o que ele está querendo? Ele está querendo resolver aquele problema que você fez para ele, que é manter a vida. Então, nesse caso, eu poderia dizer para o pessoal aqui que vai nos ouvir e que está nos ouvindo, que acaba que, por exemplo, um hábito de comer demais implica em você sempre querer comer mais, porque você altera aquele centro de saciedade.
Ou comer Exatamente. de menos, cada vez comer menos, porque também ele Isso. se alterou. Aham, Porque esse entendi, centro de ansiedade responde a receptores. E esses entendi. receptores têm capacidade de adaptar ao novo nível de estímulo que você o impõe. Claro, fez todo sentido. Então, assim, se esses receptores ficam captando recorrentemente altas quantidades de um determinado nutriente, o centro de saciedade vai passar, após um tempo, entender que aquilo é o normal. É o E normal. então vai sempre liberar um espaço muito grande que você poderia estar de outra forma saciado, mas não está, porque os receptores entenderam agora É, que você come muito e, portanto, tem que é, comer cada vez mais. isso. Legal, entendi. Bem, isso a gente acaba de falar no estilo, né? Isso é um estilo de vida, é um estilo de hábito alimentar, né? E aí eu já passo para a segunda questão, que eu sei que a gente conversou numa mesa de café da manhã aqui em casa e não podemos aprofundar, que você estudou muito a relação da dieta e a epigenética. Você pode nos contar um pouquinho sobre essa relação e Tá, para o nosso público entender a importância? tá. Eu vou tentar falar. Se eu estiver indo além, você me traz. Uhum. Então, de forma geral, os marcadores epigenéticos, eles são três: modificações pós-tradicionais de histonas, atividades de microRNA e perfil de metilação do DNA. Nesse nosso estudo, nós trabalhamos com perfil de metilação do DNA. Então, esse perfil ele constitui dois processos, de metilação e de demetilação. A metilação da citosina do carbono 5, ela geralmente ocorre nessa região promotora do gene e impede o acesso à maquinaria gênica. Então, com isso, você vai ter uma inibição gênica e promove o silenciamento daquele gene. O gene para de se expressar. Por outro lado, a demetilação ela vai fazer com que facilita o acesso à maquinaria gênica. Então, você vai ter uma superexpressão de determinado gene. Em condições normais, isso é modulado, mas em alguns ambientes diferentes, como no caso, a gente submetia o animal a uma dieta hiperlipídica, uma dieta de cafeteria, ele pode levar à reprogramação desse DNA e promover o silenciamento ou aumento de genes específicos importantes do metabolismo, e isso levar a patologias como obesidade, hipertensão, dislipidemia e diabetes tipo 2. Então, ou você aumentando a expressão de um determinado gene ou inibindo, né, acima dos padrões normais, que vai culminar com esse favorecimento de patologias. Lá na nossa pesquisa, o que nós fizemos? Nós colocamos ratas primíparas submetidas à exposição de uma dieta hiperlipídica, né? Então, nós chamamos essas ratas de progenitoras, durante acasalamento, gestação e lactação, somente. Então, essa rata, quando a gente coloca ela sob essa dieta, ela acaba ingerindo uma quantidade menor de dieta, fazendo que a ingestão calórica fique igual ao nosso animal controle. O que era o nosso animal controle? Era uma progenitora que, nessas fases, continuou se alimentando uma dieta controle, balanceada. Então, mostrando que o centro de saciedade para a ingestão estava funcionante. Mas, porém, nós vimos que teve aumento da massa corporal, da obesidade, dos níveis sanguíneos de leptina, de glicemia, triacilglicerol, da pressão arterial, entre outros. E também houve um padrão de metilação e demetilação diferente do normal, sugerindo um processo de epigenético para gerações futuras, né? Então, nós olhamos que o ambiente sanguíneo dessa rata levou a alterações no útero e no leite materno, na qual a primeira geração, né, as filhas dessa rata, estavam sendo formadas. É durante a nossa fase uterina que as nossas células germinativas, que vão dar origem aos nossos filhos, são formadas. E que também essas células germinativas, que eu chamo, que é a filha dessa, que a gente chama de primeira geração, foi submetida.
Aí depois essa prole F1 gerou a prole F2, a segunda geração, ou seja, somente a avó, a progenitora, é que se alimentou da dieta hiperlipídica. A filha e a neta só de dieta controle. Bom, e aí nós vimos que a segunda geração ela apresentou esses mesmos distúrbios cardiometabólicos, aumento de hiperlipidemia, insulinemia, pressão arterial, quer dizer, uma síndrome metabólica. E, além disso, essa rata, diferente do que nós observamos na avó, né, na progenitora, ela aumentou a ingesta dela, comeu mais dieta controle e aumentou o aporte calórico. Então, ela ainda teve uma disfuncionabilidade na ingesta calórica que a avó não tinha, né? Então, Ou seja, ela também apresentou um perfil de metilação alterado. Então, só terminando. Então, nós vimos que ela apresentou hiperfagia, né? Um aumento exagerado da dieta controle. Então, nós fomos estudar no hipotálamo o que estava acontecendo. E lá no hipotálamo nós vimos que tinha alteração na via da insulina, na via da leptina, uma inibição do neurotransmissor inibidor do apetite e uma hiperexpressão do neurotransmissor que induz o apetite. Agora pode me perguntar. Então, só para resumir aqui para todo mundo acompanhar. Então, numa progenitora, altera-se, por exemplo, o estilo de alimentação da progenitora. Dá a essa progenitora uma dieta hipercalórica, em comparação a um outro caso que estava tendo uma dieta normal. Resultado disso é que a prole da progenitora, as filhas dela e as netas dela, não carregaram aquele marcador, mas desenvolveram a geração das netas desenvolveu um outro tipo de problema. Não, ela carregou o marcador, ela teve os mesmos distúrbios cardiometabólicos, até mais extensão. E, além disso, ela piorou a função do centro da saciedade. Ela passou a comer mais dieta controle. Ela não foi correto, embora elas não tenham repetido a dieta hipercalórica. Elas reproduziram a dieta, é isso que eu quero que as pessoas entendam, a dieta hipercalórica que foi dada à progenitora alterou o padrão genético da progenitora, que foi ser replicado na filha e na neta, embora filhas e netas tenham tido uma alimentação normal. Então, isso é incrível isso, porque se a gente fizer um paralelo, por exemplo, para um humano, eu sei que você não pode sair de um animal de laboratório e fazer uma transposição direta, mas uma suposição é que, e é um tema da epigenética, quando eu altero uma atividade genética em mim, ou não necessariamente genética, mas comportamental, eu posso transmitir para as futuras gerações um gene alterado, embora o ambiente que aquelas futuras gerações estiverem não tenha sido necessariamente o mesmo que fez com que eu adquirisse uma alteração patológica. Isso é importantíssimo, gente. Só a progenitora tinha acesso à dieta hipercalórica, as outras tiveram uma dieta normal, elas nunca tiveram acesso àquela. Mas o ambiente uterino em que a filha foi gerada marcou epigeneticamente até a neta. E ela transferiu aqueles mesmos distúrbios metabólicos em maior extensão, né? E isso eu acho muito bacana, porque assim mostra que nós somos a importância da alimentação em períodos cruciais do nosso desenvolvimento, que é a gestação e a lactação, né? E que esse cuidado pode evitar o comprometimento da saúde de gerações futuras. E também nos mostra que somos seres únicos, porque a gente depende, apesar de sermos seres únicos, nós estamos numa rede de integração e nós somos os resultados do que as nossas avós receberam das mães, passaram para as nossas mães e do que eu
vivo hoje e que passo para minha descendência, né? Então, assim, somos únicos numa rede muito interconectada para a saúde e para a não saúde, né? Claro. Antes de eu te perguntar justamente sobre esse limite entre o saudável e o patológico, eu só queria comentar que, do ponto de vista humano, onde nós não estamos, por exemplo, num ambiente controlado de laboratório, se eu pudesse inferir que um gene que eu transmiti através de um comportamento meu, um marcador genético com um problema, que vai ser reproduzido nas proles futuras, as proles futuras que controlarem, por exemplo, nesse caso, é a alimentação, controlarem a alimentação ainda correm risco, mas existem outros elementos que podem associar-se aí para mudar de uma forma importante esses marcadores epigenéticos para que aquele gene não se expresse, não é verdade? Então, se essas ratas, netas e filhas, tivessem algum tipo de volição ou controle sobre o ambiente, elas talvez pudessem ter controlado o meio que elas estavam expostas e o seu estilo de vida para que aquele gene não se expressasse. Você pode comentar um pouquinho isso para a gente? Se eu fosse fazer experimentalmente isso, o que eu teria que testar? Primeiro, no caso ali, eu dei a dieta controle, a dieta saudável, mas eu dei a vontade, né? Ou eu restringi aquela dieta, que eu acho que às vezes não é o ideal, mas eu aumentar o metabolismo daquele animal. O que é? Submetê-lo a uma atividade física, né? De frequência constante e não de alta intensidade, de baixa a média intensidade, porque aí você ativaria o metabolismo. Então, é sempre duas portas, né? O que entra de caloria e o que você gasta de caloria. É o ambiente, né? Então, são os hábitos, né? Nós estamos dentro de hábitos. Você pode trazer a tendência, mas não... Claro. Uma forma de controlar a expressão desse gene seria, por exemplo, através da atividade física. Ou, por exemplo, diminuir o grau de estresse, porque certamente interferir hipotalamicamente no sensor de saciedade, e por aí vai, né? É algo complexo, é fascinante. Então, assim, quando você traz o tema da alimentação, que foi o tema das suas pesquisas, eu li o material que você me mandou e me ficou essa vontade de te perguntar, com a sua experiência, qual seria o limite entre um estado saudável e um estado patológico? Em outras palavras, quando é que a gente define que uma pessoa entrou num estado disfuncional ou funcional alterado? Bom, essa questão ela me inquietou muito e ainda é uma questão importante hoje. Não existe, hoje, o que eu penso hoje, né? Eu acho que estado saudável ou patológico depende muito do indivíduo, da sua sintonia consigo e do seu estilo de vida. Por exemplo, algumas pessoas ela pode ter uma boa saúde e ela ainda assim ser uma pessoa sem ânimo e sem alegria. E a gente vê o contrário também. Então, acho que tem muito a ver com a pessoa. O autoconhecimento, acho, para a gente perceber o que acontece com a gente. Por exemplo, em relação à dieta. Quem nunca experimentou comer exageradamente e depois a gente não se sente bem, a gente se sente empanzinada, não é uma coisa, um desconforto físico. E quando a gente come de forma adequada, a gente tem aquela sensação agradável. Então, eu acho que nos falta olhar para os nossos hábitos. Eu estou com fome, que tanto que eu como, né? E por outro lado, eu penso assim, mas já que a gente tem esse acúmulo de conhecimento já adquirido, o que nos impede de termos um estilo de vida saudável? Então, eu acho que aí entra, por exemplo, só boa vontade, eu não acredito. Porque quando você fala boa vontade, está condicionado a uma série de variáveis, como humor. Então, tem que ser, para mim, vontade. Vontade tem a ver com disciplina, né? E nesse aspecto, você olha assim, o centro da sociedade, como nós dissemos, está localizado no hipotálamo. O hipotálamo, além do centro da sociedade, ele capta todas as informações, integra essas informações para traduzir num efeito fisiológico adequado. E ele faz parte de uma estrutura, né, que é o sistema límbico. O sistema límbico é a nossa sede das emoções.
Então, esse sistema límbico, ele modula o centro da sociedade. Então, todos nós já experimentamos que, quando a gente tem uma emoção não trabalhada ou não conhecida, a gente usa a comida como uma válvula de escape. Ou a gente come muito exageradamente, entrando num quadro de hiperfagia, ou a gente para de comer no quadro até de anorexia, né? Um quadro extremo. Então, mostrando que as nossas emoções ela vai modular toda a nossa forma de vida. E aí vem essa questão de nos conhecer, conhecer as nossas emoções. E agora, Gustavo, depois de eu aposentada, eu lendo Dostoiévski, eu fiquei encantada com o capítulo do Grande Inquisidor, em que o Inquisidor, no monólogo com Jesus, fala, né? Jesus, que amor incondicional é esse que nos dá o livre-arbítrio? Nós sendo seres tão rudes, como que você nos dá esse fardo da liberdade? Né? Mostrando como que a gente não sabe fazer escolha. A escolha, para nós, é muito difícil. E, nesse aspecto, eu penso também que hoje a gente ouve assim, nós precisamos nos reconectar à natureza. Essa reconexão, quando eu ouço isso, eu lembro dos nossos primórdios. Então, quando a gente estava lá no início, a gente tinha uma conexão muito fina com a natureza, assim. A gente tinha que saber se ia chover, se tinha sol, se ia frio, quente, a gente tinha que estar conectado com o animal, porque ele seria a nossa caça, ou nós seríamos a caça dele. Então, eu acho que era uma conexão de sobrevivência, de dependência. Não era uma escolha. A primeira, quando veio o advento da roda e do fogo, nós fugimos para essa polaridade que nós estamos hoje, cercados de controle remoto, de comando de voz, e sabendo que ainda não está bom, porque nós ainda não sabemos lidar com as escolhas. Então, eu acho que a gente tem que conectar, sim, com a nossa natureza e com a natureza, como seres integrantes, né? E que eu acho que o autoconhecimento é que vai nos levar à evolução, e até então nós vamos continuar tateando. Hoje é nisso que eu acredito. Eu entendo. Eu acho importante isso mesmo. Inclusive, você me faz pensar que toda mudança estrutural na sociedade, ela implica em uma adaptação nossa. Tem pessoas que vão se adaptar melhores, outras não. A gente sabe disso. Quanto mais presas elas estiverem no passado, mais difícil é para elas entrarem em ressonância com o meio, né? Eu sempre fico pensando no advento do rádio, ou da luz elétrica. As pessoas achavam que o mundo ia acabar, né? Que nós vamos parar de usar vela. A Europa vitoriana era assim, nossa, a luz elétrica vai nos matar. E hoje é impensável você não conviver com a luz elétrica. Então, se de um lado nós temos uma evolução tecnológica que nos impele quase que para um ambiente neurótico de adoecimento, a gente precisa refletir o quanto que esse ambiente, onde nele eu tenho um controle de mim, sem necessariamente abrir mão daquilo que é, não é? Então, eu acho que você traz um ponto muito importante, que é uma autorreflexão, que na medicina do estilo de vida nós chamamos de meditar, que na verdade nada mais é do que contemplar, saber de si, poder... Você começou sua fala dizendo sobre isso, sobre a percepção, né? Sobre você se perceber, e isso te ajuda demais a fazer escolhas. Então, é um tema fascinante. Você acabou dando vários pontes para os temas que eu tenho gostado de trabalhar, e é importante te ouvir e ouvir das suas pesquisas, porque às vezes a gente escuta e não acredita, não é verdade? Assim, e aqui a gente ouvindo uma pessoa que teve trabalhando com isso por décadas, né? Nos mostrando o quanto que a gente tem uma responsabilidade nossa, que é o que nós estamos legando para as futuras gerações, né? Eu acho que isso é importante. André, eu queria te agradecer por esse momento. O tempo voou, já assim, nós já estamos com 40 minutos aqui conversando, e eu poderia continuar te ouvindo. Eu que quero agradecer muito, porque eu acabei de aposentar, como você disse, dediquei anos a fios a esse conhecimento,
E eu fico pensando, e agora? O que eu vou fazer com o meu dia a dia, meu passado? Onde que eu vou aplicar isso? E essa conversa nossa aqui eu pude revisitar e revisitar de uma forma mais aplicada e foi muito prazeroso para mim. Que ótimo! Te agradeço demais, querida. Um grande beijo. Obrigada. Tchau.